Noiva negra por encomenda chegou para encontrar 7 crianças e nenhum marido. Mas ela tornou-se a mãe que eles tanto desejavam. O seu marido morreu ontem, mas ainda nos devê a feira, disse o homem de fato sujo bloqueando a saída dela da estação ferroviária com um sorriso cruel nos lábios. E estas crianças, bem, elas terão de trabalhar para pagar as dívidas do pai. Clara Mayfield tinha apenas 28 anos e tinha acabado de sair do comboio, mais exausta do que nunca. Carregava 2 malas velhas e um coração cheio de esperanças que se despedaçaram em segundos. A viagem de 3 dias de Atlanta tinha sido a sua última oportunidade de recomeçar. Uma resposta a um anúncio no jornal que prometia casamento. Uma casa e uma nova vida no Oeste. Espere um minuto, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do choque. Que dívidas, que filhos? Foi então que ela os viu 7 pares de olhos assustados a olhar da varanda de uma pequena casa em ruínas, crianças negras, magras, sujas, agarradas umas às outras, como se o mundo inteiro fosse perigoso. O mais velho, um menino de talvez 10 anos, segurava um bebê nos braços, enquanto os outros se escondiam atrás dele. Richard Walker deve 3 meses de compras, mais o dinheiro que lhe emprestamos para chegar. Aqui continuou o homem que se apresentou como Tom Harrison, o dono da loja local. Agora Quill morreu de febre. Alguém tem de pagar e estas crianças, bem, agora são todas órfãs. Clara sentiu algo a arder no peito. Não era apenas tristeza. Era raiva. A mesma raiva que sentia quando pessoas como Harrison olhavam para ela e viam apenas mais uma mulher negra para explorar. Onde está o corpo dele enterrado? Ontem não podíamos esperar pela sua chegada com este calor. Harrison riu. Mas não se preocupe, temos planos para si também. Precisamos de uma empregadã na casa grande. E as crianças, bemelas, são fortes para a idade. O menino mais velho deu um passo à frente, protetor. Não vamos trabalhar para si, Sr. Harrison. O pai disse que a Sra. Clara cuidaria de nós. O seu pai estava delirando, rapaz. Harrison cuspiu no chão. Uma mulher negra sozinha não tem direitos aqui. Nem mesmo tu. Mas Clara não se mexeu. Os seus olhos rapidamente absorveram a cena. A casa pequena, mas solidamente construída. As crianças, obviamente bem cuidadas, apesar da pobreza e, acima de tudo, a arrogância desses homens que já tinham dividido a sua vida antes mesmo de ela decidir o que fazer. Quantos anos tens, filho? Perguntou ela ao menino mais velho, ignorando Harrison completamente. Tenho 10 anos, senhora Samuel. E sabes ler, Samuel? Sim, senhora. O meu pai ensinou-me e eu ensino aos outros também. Clara sorriu pela primeira vez desde que saiu do comboio Harrison. Estava a calcular como explorar uma mulher vulnerável e crianças órfãs. Mas ele não fazia ideia de quem era Clara Mayfield dela. Tinha crescido durante a reconstrução, filha de uma mulher que transformara um pedaço de terra numa quinta próspera, usando apenas a sua inteligência e determinação. Mais importante ainda, ela trouxera consigo algo que mudaria tudo. Sr. Harrison, disse ela, com a voz agora carregada de uma autoridade que fez o homem dar um passo atrás. Preciso de ver os documentos da dívida. Todos eles. Documentos? Que documentos? A palavra de um homem branco não é suficiente para alguém como você? Para alguém como eu? Repetiu Clara, arqueando uma sobrancelha. Interessante, porque o dinheiro de onde ele vem, os contratos e as dívidas, têm de estar por escrito. E tenho a impressão de que não tem nenhum papel, tem, Harrison? Trocou olhares nervosos com o seu companheiro. Ouça aqui, menina senhora Mayfield, corrigiu ela, tirando um envelope da bolsa. E antes de continuarmos esta conversa, sugiro que leia isto. Enquanto Harrison abria o envelope com dedos trêmulos, Clara observava as crianças. Elas ainda não sabiam, mas tinham acabado de ganhar não apenas uma mãe, tinham ganho uma guerreira que sabia exatamente como lidar com homens como Harrison. O que Clara guardava naquele envelope não era apenas uma carta de Richard Walker. Era algo muito mais poderoso. Algo que esses homens nunca esperariam que uma mulher negra tivesse em 1885. E quando Harrison terminasse de ler, seria ele quem imploraria por misericórdia. Se você está se perguntando como uma mulher negra sozinha
Poderia enfrentar 2 homens brancos em 1885 e proteger 7 crianças? Não perca o que vem a seguir. Inscreva-se no canal, porque esta história de coragem e inteligência irá mostrar-lhe que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparado para o que os outros acham impossível. O que havia naquele envelope fez Tom Harrison dar 3 passos para trás e engolir em seco. Era uma escritura assinada e registrada, transferindo a terra diretamente para Clara Mayfield no caso da morte de Richard Walker. Mas não era uma escritura qualquer. Era um documento reconhecido pelo cartório do condado de Atlanta com um selo federal completamente legal. Isto não pode estar certo, gaguejou Harrison com a mão a tremer enquanto segurava o papel. Uma mulher não pode possuir terras assim. Aqui não. Oh, mas ela pode, respondeu Clara com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Especialmente quando essa mulher já possui uma fazenda de 40 acres na Geórgia, registrada em seu próprio nome há 5 anos. E quando ela trouxe consigo não apenas esta escritura, mas também isto, ela tirou um segundo documento da bolsa, uma carta de crédito do Banco Nacional de Atlanta no valor de uns $500, uma fortuna para os padrões locais. Veja, Sr. Harrison, continuou Clara, a voz agora afiada como uma faca. Richard Walker não era apenas um homem desesperado à procura de uma esposa. Ele era um homem inteligente que sabia que estava a morrer e queria garantir que os seus filhos não tivessem apenas uma mãe, mas uma mãe que pudesse protegê-los de homens como você. Samuel deu um passo à frente, os olhos brilhando com o que parecia ser esperança pela primeira vez em semanas. Você vai mesmo ficar conosco, Samuel? E você vai estudar, comer bem e crescer em segurança. Isso é uma promessa. Harrison tentou uma última manobra. Essa escritura pode ser falsa. Vou verificar com o xerife. Por favor, faça isso. Clara respondeu calmamente. Enquanto isso vou verificar com o mesmo xerife sobre essas dívidas que você está a cobrar. Tenho a certeza de que ele ficará muito interessado em saber como um comerciante local pode cobrar 3 meses de compras quando, de acordo com os vizinhos que conheci na estação, Richard Walker sempre pagou em dinheiro. O rosto de Harrison ficou vermelho. Você não pode provar nada. Talvez eu não possa ainda, Clara sorriu. Mas conheço pessoas que podem, como o meu irmão Marcos, um advogado em Atlanta que deve estar aqui na próxima semana para finalizar alguns documentos comigo. Isso era mentira. Marcos era ferreiro, não advogado. Mas Harrison não precisava saber disso. Enquanto os 2 homens se afastavam murmurando ameaças vagas, Clara ajoelhou-se ao nível das crianças. Agora contem-me tudo sobre o vosso pai, sobre esta casa e sobre os homens que vieram aqui antes. Não escondam nada porque preciso de saber exatamente com o que estamos a lidar. Nas horas seguintes, enquanto cuidava das crianças e arrumava a casa, Clara ouviu histórias que a fizeram ferver de raiva. Harrison não era apenas um comerciante ganancioso. Ele estava no centro de uma rede de exploração que atingia todas as famílias negras da região. Ele cobrava juros exorbitantes, manipulava contratos, e quando as pessoas não podiam pagar, sugeria que os seus filhos trabalhassem para saldar as dívidas. Richard Walker tinha descoberto o esquema e ameaçado expô-lo. A sua morte súbita por febre começava a parecer demasiado conveniente. Samuel, chamou Clara ao menino mais velho, enquanto os outros dormiam. O teu pai deixou algum papel escondido, cartas, notas, alguma coisa? O rapaz hesitou. Depois levou Clara até uma tábua solta no chão da cozinha. Por baixo havia um embrulho de pano oleado contendo um caderno e várias cartas. Clara abriu o caderno e seus olhos se arregalaram. Richard Walker tinha documentado meticulosamente todos os esquemas de Harrison, nomes, datas, valores, testemunhas. Era um registro completo de anos de extorsão e exploração. Meu Deus, ela. O teu pai não era apenas um bom homem, disse Samuel. Ele era um homem corajoso que estava a construir um caso contra Harrison. Por que é que ele não entregou isto ao xerife? Perguntou Samuel. Clara riu amargamente, porque o xerife provavelmente também estava a ser pago por Harrison.
Mas o teu pai cometeu um erro. Ele tentou lutar sozinho. Ela fechou o caderno e olhou para Samuel com renovada determinação. Não vou cometer o mesmo erro. Amanhã vou enviar uma carta para Atlanta para pessoas que podem realmente fazer algo com esta informação. O que Clara não disse a Samuel era que essas pessoas incluíam não apenas o seu irmão Marcos, mas também contatos que ela tinha feito durante os seus anos como organizadora comunitária na Geórgia, pessoas que sabiam como usar a imprensa, a lei e a pressão social para destruir homens como Harrison. Na manhã seguinte, enquanto as crianças tomavam o pequeno almoço, o primeiro pequeno almoço completó que tinham tomado em semanas, Clara notou o movimento na janela. Harrison estava de volta, mas desta vez não estava sozinho. Ele trouxe o xerife e 2 outros homens que ela não reconhecia. Está na hora de descobrir de que lado está a lei nesta cidade, murmurou para si mesma, alisando o avental e verificando se os documentos estavam seguros no bolso, mas quando abriu a porta, Clara não demonstrou qualquer sinal de nervosismo. Havia algo mais nos seus olhos agora, uma intensidade perigosa que fez até o xerife hesitar por um momento. Bom dia, senhores, disse ela cordialmente. Imagino que tenham vindo para uma discussão civilizada sobre escrituras e registros legais. Que bom, porque eu trouxe algumas coisas muito interessantes para vos mostrar e tenho a certeza de que ficarão fascinados com o que o falecido Sr. Walker descobriu sobre certos esquemas financeiros na área. Harrison empalideceu pela primeira vez. Começou a perceber que tinha subestimado seriamente a mulher à sua frente. E Clara, observando, pânico crescente nos seus olhos, sabia que o plano que vinha preparando desde a noite anterior tinha uma chance real de funcionar. O que ela não esperava era descobrir que Harrison tinha um plano próprio, que a visita aparentemente oficial do xerife era apenas o primeiro passo de um jogo muito mais perigoso do que ela imaginava. Xerife Morrison. Clara cumprimentou-o cordialmente, mas os seus olhos permaneceram fixos em Harrison. Que conveniente a sua visita. Estava a organizar alguns documentos que tenho a certeza que o senhor vai achar fascinantes. Harrison trocou um olhar nervoso com o xerife. Esta mulher está a tentar apropriar-se ilegalmente de uma propriedade e corromper menores. Ela precisa de ser presa imediatamente. É mesmo? Clara ergueu uma sobrancelha calmamente, retirando o caderno de Richard Walker do seu avental. Porque, de acordo com estas notas, Sr. Harrison, o senhor cobra 40% de juros por mês a famílias que mal conseguem alimentar-se. Quando não conseguem pagar, sugere que entreguem os seus filhos para trabalhar nas suas propriedades. O xerife franziu a testa. Que notas são essas, Richard Walker? Documentou meticulosamente 5 anos de extorsão. Xerife, nomes, datas, valores, testemunhas. Clara abriu o caderno numa página específica. Por exemplo, a família Johnson, um empréstimo de $20 em janeiro. Cassie tornou 150 em junho. Quando não puderam pagar, Harrison sugeriu que a sua filha de 12 anos ajudasse na sua casa para pagar a dívida. Isso é mentira, gaguejou Harrison, mas o suor começava a escorrer da sua testa. Um homem morto não pode. Oh, mas ele pode, interrompeu Clara, tirando uma segunda prova. Especialmente quando esse homem teve o cuidado de fazer cópias de tudo e enviá-las a pessoas em quem confiava antes de morrer. Ela entregou um envelope selado ao xerife. Esta carta chegou ontem de Atlanta, entregue por um advogado que representa várias famílias que estão a preparar uma ação coletiva contra o Sr. Harrison. Parece que Richard não foi o único a documentar esses negócios. O rosto de Harrison ficou branco como um lençol. Você? Como você? Como eu? O quê? Como eu descobri que você assassinou o meu marido? Clara deixou as palavras pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Porque foi isso que fez, não foi? Richard estava prestes a expor o seu esquema, então envenenou-o e fingiu que ele morreu de febre. Essa é uma acusação muito grave, senhora, disse o xerife. Mas a sua voz tinha perdido toda a confiança anterior. Clara sorriu friamente. Claro que é. Foi por isso que contratei o Dr. Benjamin Hayes, o médico legista de Atlanta, para exumar o corpo de Richard e realizar uma análise adequada.
Os resultados chegaram esta manhã. Ela tirou um terceiro documento do avental. E Harrison recuou como se tivesse visto um fantasma. Arsênico. Xerife. O suficiente para matar um homem em 2 dias. Mas não o suficiente para ser detetado por um médico local sem equipamento adequado. Está a mentir? Harrison explodiu completamente, perdendo a compostura. Não há análise. Não tem dinheiro para contratar um médico legista para exumar um corpo para processar um assassino. Clara riu baixinho. Sr. Harrison, acha mesmo que uma mulher que possui 40 acres de terra na Geórgia não tem recursos ou conexões? O xerife agora estava examinando os documentos com um horror crescente. Meu Deus, Harrison, se metade disso for verdade... Metade? Clara levantou a voz pela primeira vez. Xerife, quer saber quantas famílias perderam as suas casas por causa dos empréstimos fraudulentos deste homem? Quantas crianças foram forçadas a trabalhar para pagar dívidas que nunca existiram? Quantas mulheres foram ameaçadas quando tentaram protestar? Ela virou-se para Harrison, que agora tremia visivelmente, e disse: E tu, realmente achaste que podias fazer o mesmo comigo? Quill seria apenas mais uma mulher negra vulnerável para explorar? Harrison tentou uma última tentativa desesperada. Xerife Morrison conhece-me há 15 anos. Não pode acreditar nisto. Isto em mim? Clara interrompeu-o com a voz agora afiada como uma faca. Nesta mulher negra que tem mais educação, mais recursos e mais inteligência do que alguma vez poderia imaginar. O xerife fechou lentamente o seu caderno. Tom Harrison está preso por suspeita de extorsão e, possivelmente, homicídio. E olhou para Clara, e tentando fugir. Mas os outros homens que tinha medo, com ele o seguraram pelos braços. Ela não pode fazer isso. Ela é apenas uma... Cuidado com o que você diz a seguir, disse Clara calmamente, mas com uma autoridade que silenciou todos os presentes, porque cada palavra racista que você dizer será usada contra você no tribunal. Enquanto Harrison era algemado, Clara ajoelhou-se perante as crianças que tinham assistido a tudo da varanda. Vocês viram isso, meus filhos? Vocês viram como a justiça funciona quando se tem preparação, provaz e coragem? Samuel acenou com a cabeça, os olhos brilhando de admiração. Você sabia desde o início que ele era perigoso. Eu suspeitava, admitiu Clara. É por isso que me preparei. Porque homens como Harrison contam com a nossa passividade, a nossa falta de recursos, o nosso medo. Mas ele cometeu um erro fatal. Que erro? Perguntou uma das meninas. Clara ficou observando Harrison ser levado para a viatura da prisão. Ele subestimou uma mulher que enfrentou homens piores e saiu vitoriosa. Quando as crianças voltaram para dentro para preparar o almoço, o xerife aproximou-se de Clara. E Sra. Mayfield, tenho que perguntar como conseguiu todos aqueles documentos tão rapidamente? Clara sorriu misteriosamente. Xerife, quando uma mulher negra sobrevive sozinha durante a reconstrução e constrói uma fazenda próspera, ela aprende que a melhor defesa é estar sempre 3 passos à frente dos homens que querem destruí-la ela. Virou-se para entrar, mas parou na porta. E só para esclarecer as coisas, não precisei inventar nenhuma prova contra Harrison. Homens como ele sempre deixam um rastro claro de destruição atrás de si. Basta saber onde procurar. O que o xerife não sabia era que Clara tinha descoberto outra coisa nos papéis de Richard Walker. Algo que tornar a queda de Harrison ainda mais devastadora e garantir que nenhuma família da região fosse explorada novamente. E quando toda a verdade veio à tona no julgamento, seria Clara quem teria a palavra final sobre o destino do homem, que tentou destruir a sua nova família. Mas antes disso, ela teve que tomar uma decisão que mudaria não apenas a sua vida e a dos seus filhos, mas toda a estrutura de poder daquela pequena cidade no oeste americano. 3 meses depois, o julgamento de Tom Harrison tornou-se o evento mais comentado da região. O tribunal estava lotado de pessoas que viajaram das cidades vizinhas para testemunhar a queda do homem que aterrorizou famílias inteiras com os seus esquemas durante anos. Clara entrou no tribunal vestindo um elegante vestido azul marinho acompanhada pelos seus 7 filhos perfeitamente arrumados.
Eles não eram mais as crianças magras e assustadas que Harrison tinha tentado explorar. Eram jovens confiantes e bem alimentados que olhavam para o homem algemado com a serenidade de alguém que tinha vencido uma guerra. O júri considerará o réu culpado de extorsão, usura, falsificação de documentos e homicídio qualificado, anunciou o juiz. Pena de 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Harrison desabou na cadeira, um homem completamente destruído. A sua loja tinha sido confiscada, os seus bens leiloados para indenizar as vítimas, e a sua reputação estava arruinada para sempre. Ninguém na região lhe compraria um prego mesmo que ele saísse da prisão. Mas a verdadeira vingança de Clara não estava na prisão de Harrison. Estava no que ela tinha construído com o dinheiro da indemnização. A escola Clara Mayfield Walker, para órfãos, e Ney. A placa de bronze brilhava ao sol da tarde. Em apenas 6 meses, Clara transformou a sua pequena casa numa instituição que acolhia 30 crianças, oferecendo-lhes educação gratuita, alimentação e cuidados médicos. Samuel, agora com 11 anos, ensinava matemática às crianças mais novas e Ruth, de 9 anos, coordenava a biblioteca que Clara criara, com doações de todo o país. A história de uma mulher negra que, sozinha, enfrentara um esquema de corrupção espalhou-se pelos jornais nacionais, atraindo o apoio de pessoas influentes. Mamã Clara, disse Samuel, usando o nome que todas as crianças da escola tinham adotado. Chegou uma carta do governador. Ele quer ouvir sobre o nosso projeto. Clara sorriu enquanto observava as crianças brincarem no pátio que antes não passava de um pedaço de terra árida. Sabes, Samuel Harrison pensava que podia destruir-nos porque éramos vulneráveis. Ele nunca imaginou que a nossa vulnerabilidade seria a nossa força. A transformação não parou por aí. Clara usou sua fama recém-adquirida para pressionar por mudanças nas leis que protegiam famílias pobres de agiotas. Ela testemunhou perante o Congresso, escreveu artigos de jornal e se tornou uma das vozes mais respeitadas na luta pelos direitos dos desfavorecidos. O Dr. Benjamin Hayes, o médico legista que ajudou no caso, visitava a escola regularmente. Clara, ele disse durante uma de suas visitas, você percebe que mudaste completamente a forma como os casos de extorsão são investigados neste estado? Mudei porque tive de mudar, respondeu ela. Mas principalmente porque tive a sorte de ter um marido que, mesmo moribundo, me deixou as ferramentas certas para lutar. 2 anos após a prisão de Harrison, Clara recebeu uma carta inesperada. Era dele da prisão a pedir perdão. Eu não sabia quem tu eras, escreveu ele. Se soubesse, nunca teria. Clara mostrou a carta às crianças durante o jantar. Olhem, para isto, crianças. Ele disse que não sabia quem eu era, mas a verdade é que ele sabia exatamente quem eu era. Uma mulher negra sozinha com 7 filhos. E foi exatamente isso que o fez pensar que podia destruir-nos. Leu Samuel em voz alta. Ele está a pedir perdão, mãe, e eu perdoo, disse Clara baixinho. Mas perdão não significa esquecer. Significa usar a nossa dor para construir algo maior. A escola Clara Mayfield Walker tornou-se um modelo nacional. Políticos, educadores e ativistas visitavam regularmente para entender como uma mulher transformou uma tragédia pessoal numa revolução social. Na primeira cerimônia de formatura, Clara foi convidada a falar. Há 3 anos, ela disse com a voz ecoando pelo auditório lotado, um homem tentou destruir-nos porque acreditava que éramos fracos. Ele estava errado. Não éramos fracos. Éramos sementes à espera da tempestade certa para crescer. A diferença entre ser uma vítima e ser um vencedor, continuou ela, não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Harrison tentou usar-nos como um trampolim. Em vez disso, usamos a sua maldade como base para construir algo que ele nunca poderia destruir. Harrison morreu na prisão, 7 anos depois, sozinho. E esquecido, Clara soube da notícia por telegrama, mas não sentiu alegria nem tristeza. Ela sentiu apenas gratidão por ter tido a oportunidade de provar que a verdadeira vingança não é destruir aqueles que nos magoam, é construir algo tão grandioso que as suas más ações se tornam irrelevantes.
Hoje é a escola que começou com 7 crianças órfãs educa. Mais de 200 alunos por ano. Samuel formou-se em Direito e tornou-se o advogado oficial da instituição advogado. Oficial da instituição. Ruth especializou-se em educação e assumiu o cargo de diretora. Todas as 7 crianças originais cresceram, prosperaram e dedicaram as suas vidas a continuar o legado que Clara havia começado. Sabem o que me deixa mais orgulhosa? Disse Clara durante a sua festa de 60 anos, rodeada por dezenas das crianças que criou ao longo dos anos. Não é o facto de termos derrotado Harrison. É o facto de termos transformado o mal dele em bem, o ódio dele em amor, a destruição dele em criação. A lição que Clara Mayfield Walker deixou ao mundo é simples, mas poderosa. A melhor vingança não é destruir os seus inimigos. É construir algo tão grandioso que eles se tornam uma nota de rodapé na história do seu sucesso. Noiva negra por encomenda chegou para encontrar 7 crianças e nenhum marido. Mas ela tornou-se a mãe que eles tanto desejavam. O seu marido morreu ontem, mas ainda nos devê a feira. Disse o homem de fato, sujo bloqueando a saída dela da estação ferroviária com um sorriso cruel nos lábios. E estas crianças, bem, elas terão de trabalhar para pagar as dívidas do pai. Clara Mayfield tinha apenas 28 anos e tinha acabado de sair do comboio, mais exausta do que nunca. Carregava 2 malas velhas e um coração cheio de esperanças que se despedaçaram em segundos. A viagem de 3 dias de Atlanta tinha sido a sua última oportunidade de recomeçar. Uma resposta a um anúncio no jornal que prometia casamento. Uma casai, uma nova vida no Oeste. Espere um minuto, respondeu ela, mantendo a voz firme, apesar do choque. Que dívidas, que filhos! Foi então que ela os viu 7 pares de olhos assustados ao olhar da varanda de uma pequena casa em ruínas, crianças negras, magras, sujas, agarradas umas às outras como se o mundo inteiro fosse perigoso. O mais velho, um menino de talvez 10 anos, segurava um bebê nos braços, enquanto os outros se escondiam atrás dele. Richard Walker. Deve 3 meses de compras, mas o dinheiro que lhe emprestamos para chegar aqui, continuou o homem que se apresentou como Tom Harrison, o dono da loja local. Agora Quilly morreu de febre. Alguém tem de pagar e estas crianças, bem, agora são todas órfãs. Clara sentiu algo a arder no peito. Não era apenas tristeza. Era raiva. A mesma raiva que sentia quando pessoas como Harrison olhavam para ela e viam apenas mais uma mulher negra para explorar. Onde está o corpo dele enterrado? Ontem não podíamos esperar pela sua chegada com este calor. Harrison riu. Mas não se preocupe, temos planos para si também. Precisamos de uma empregada na casa grande. E as crianças, bemelas são fortes para a idade. O menino mais velho deu um passo à frente, protetor. Não vamos trabalhar para si, Sr. Harrison. O pai disse que a Sra. Clara cuidaria de nós. O seu pai estava delirando, rapaz. Harrison cuspiu no chão. Uma mulher negra sozinha não tem direitos aqui. Nem mesmo tu. Mas Clara não se mexeu. Os seus olhos rapidamente absorveram a cena. A casa pequena, mas solidamente construída. As crianças, obviamente bem cuidadas, apesar da pobreza, e acima de tudo a arrogância desses homens que já tinham dividido a sua vida antes mesmo de ela decidir o que fazer. Quantos anos tens, filho? Perguntou ela ao menino mais velho, ignorando Harrison completamente. Tenho 10 anos, senhora, Samuel. E sabes ler, Samuel? Sim, senhora. O meu pai ensinou-me e eu ensino os outros também. Clara sorriu. Pela primeira vez desde que saiu do comboio, Harrison estava a calcular como explorar uma mulher vulnerável e crianças órfãs, mas ele não fazia ideia de quem era. Clara Mayfield. Ela tinha crescido durante a reconstrução, filha de uma mulher que transformara um pedaço de terra numa quinta próspera, usando apenas a sua inteligência e determinação. Mais importante ainda, ela trouxera consigo algo que mudaria tudo. Sr. Harrison, e disse ela, com a voz agora carregada de uma autoridade que fez o homem dar um passo atrás. Preciso de ver os documentos da dívida. Todos eles. Documentos? Que documentos?
A palavra de um homem branco não é suficiente para alguém como você? Para alguém como eu? Repetiu Clara, arqueando uma sobrancelha. Os contratos e as dívidas têm de estar por escrito. E tenho a impressão de que não tem nenhum papel. Tem, Harrison? Trocou olhares nervosos com o seu companheiro. Ouça aqui, menina senhora Mayfield, corrigiu ela, tirando um envelope da bolsa. E antes de continuarmos esta conversa, sugiro que leia isto. Enquanto Harrison abria o envelope com dedos trêmulos, Clara observava as crianças. Elas ainda não sabiam, mas tinham acabado de ganhar não apenas uma mãe, tinham ganho uma guerreira, que sabia exatamente como lidar com homens como Harrison. O que Clara guardava naquele envelope não era apenas uma carta de Richard Walker, era algo muito mais poderoso. Algo que esses homens nunca esperariam que uma mulher negra tivesse em 1885. E quando Harrison terminasse de ler, seria ele quem imploraria por misericórdia. Se você está se perguntando como uma mulher negra sozinha poderia enfrentar 2 homens brancos em 1885 e proteger 7 crianças, não perca o que vem a seguir. Inscreva-se no canal, porque esta história de coragem e inteligência irá mostrar-lhe que, às vezes, a melhor vingança é, simplesmente estar preparado para o que os outros acham impossível. O que havia naquele envelope fez Tom Harrison dar 3 passos para trás e engolir em seco. Era uma escritura assinada e registrada transferindo a terra diretamente para Clara Mayfield no caso da morte de Richard Walker. Mas não, era uma escritura qualquer. Era um documento reconhecido pelo cartório do condado de Atlanta com um selo federal completamente legal. Isto não pode estar certo, gaguejou Harrison com a mão a tremer enquanto segurava o papel. Uma mulher não pode possuir terras assim. Aqui não. Oh, mas ela pode, respondeu Clara com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Especialmente quando essa mulher já possui uma fazenda de 40 acres na Geórgia, registrada em seu próprio nome há 5 anos. E quando ela trouxe consigo não apenas esta escritura, mas também isto, ela tirou um segundo documento da bolsa, uma carta de crédito do Banco Nacional de Atlanta no valor de uns $500, uma fortuna para os padrões locais. Veja, Sr. Harrison, continuou Clara, a voz agora afiada como uma faca. Richard Walker não era apenas um homem desesperado à procura de uma esposa. Ele era um homem inteligente que sabia que estava a morrer e queria garantir que os seus filhos não tivessem apenas uma mãe, mas uma mãe que pudesse protegê-los de homens como você. Samuel deu um passo à frente, os olhos brilhando com o que parecia ser esperança pela primeira vez em semanas. Você vai mesmo ficar conosco, Samuel, e você vai estudar, comer bem e crescer em segurança. Isso é uma promessa. Harrison tentou uma última manobra. Essa escritura pode ser falsa. Vou verificar com o xerife, por favor, faça isso. Clara respondeu calmamente. Enquanto isso, vou verificar com o mesmo xerife sobre essas dívidas que você está a cobrar. Tenho a certeza de que ele ficará muito interessado em saber como um comerciante local pode cobrar 3 meses de compras quando, de acordo com os vizinhos que conheci na estação, Richard Walker sempre pagou em dinheiro. O rosto de Harrison ficou vermelho. Você não pode provar nada. Talvez eu não possa ainda, Clara sorriu. Mas conheço pessoas que podem, como o meu irmão Marcos, um advogado em Atlanta que deve estar aqui na próxima semana para finalizar alguns documentos comigo. Isso era mentira. Marcos era ferreiro, não advogado. Mas Harrison não precisava saber disso. Enquanto os 2 homens se afastavam murmurando ameaças vagas, Clara ajoelhou-se ao nível das crianças. Agora contem-me tudo sobre o vosso pai sobre esta casa e sobre os homens que vieram aqui antes. Não escondam nada porque preciso de saber exatamente com o que estamos a lidar. Nas horas seguintes, enquanto cuidava das crianças e arrumava a casa, Clara ouviu histórias que a fizeram ferver de raiva. Harrison não era apenas um comerciante ganancioso. Ele estava no centro de uma rede de exploração que atingia todas as famílias negras da região. Ele cobrava juros exorbitantes, manipulava contratos, e quando as pessoas não podiam pagar, sugeria que os seus filhos trabalhassem para saldar as dívidas. Richard Walker tinha descoberto o esquema e ameaçado expô-lo. A sua morte súbita por febre
começava a parecer demasiado conveniente. Samuel chamou Clara ao menino mais velho, enquanto os outros dormiam. O teu pai deixou algum papel escondido, cartas, notas, alguma coisa? O rapaz hesitou, depois levou Clara até uma tábua solta no chão da cozinha. Por baixo havia um embrulho de pano oleado contendo um caderno e várias cartas. Clara abriu o caderno e seus olhos se arregalaram. Richard Walker tinha documentado meticulosamente todos os esquemas de Harrison. Nomes, datas, valores, testemunhas. Era um registro completo de anos de extorsão e exploração. Meu Deus! Ela. O teu pai não era apenas um bom homem, disse Samuel. Ele era um homem corajoso que estava a construir um caso contra Harrison. Por que é que ele não entregou isto ao xerife? Perguntou Samuel. Clara riu amargamente, porque o xerife provavelmente também estava a ser pago por Harrison. Mas o teu pai cometeu um erro. Ele tentou lutar sozinho. Ela fechou o caderno e olhou para Samuel com renovada determinação. Não vou cometer o mesmo erro. Amanhã vou enviar uma carta para Atlanta para pessoas que podem realmente fazer algo com esta informação. O que Clara não disse a Samuel era que essas pessoas incluíam não apenas o seu irmão Marcos, mas também contatos que ela tinha feito durante os seus anos como organizadora comunitária na Geórgia, pessoas que sabiam como usar a imprensa, a lei e a pressão social para destruir homens como Harrison. Na manhã seguinte, enquanto as crianças tomavam o pequeno almoço, o primeiro pequeno almoço completo que tinham tomado em semanas, Clara notou o movimento na janela. Harrison estava de volta, mas desta vez não estava sozinho. Ele trouxe o xerife e 2 outros homens que ela não reconhecia. Está na hora de descobrir de que lado está a lei nesta cidade, murmurou para si mesma, alisando o avental e verificando se os documentos estavam seguros no bolso, mas, quando abriu a porta, Clara não demonstrou qualquer sinal de nervosismo. Havia algo mais nos seus olhos agora. Uma intensidade perigosa que fez até o xerife hesitar por um momento. Bom dia, senhores, disse ela cordialmente. Imagino que tenham vindo para uma discussão civilizada sobre escrituras e registros legais. Que bom, porque eu trouxe algumas coisas muito interessantes para vos mostrar e tenho a certeza de que ficarão fascinados com o que o falecido Sr. Walker descobriu sobre certos esquemas financeiros na área. Harrison empalideceu pela primeira vez. Começou a perceber que a tinha subestimado seriamente a mulher à sua frente. E Clara, observando, pânico crescente nos seus olhos. Sabia que o plano que vinha preparando desde a noite anterior tinha uma chance real de funcionar. O que ela não esperava era descobrir que Harrison tinha um plano próprio e que a visita aparentemente oficial do xerife era apenas o primeiro passo de um jogo muito mais perigoso do que ela imaginava. Xerife Morrison. Clara cumprimentou-o cordialmente, mas os seus olhos permaneceram fixos em Harrison. Que conveniente a sua visita. Estava a organizar alguns documentos que tenho a certeza que o senhor vai achar fascinantes. Harrison trocou um olhar nervoso com o xerife. Xerife, esta mulher está a tentar apropriar-se ilegalmente de uma propriedade e corromper menores. Ela precisa de ser presa imediatamente. É mesmo? Clara ergueu uma sobrancelha calmamente, retirando o caderno de Richard Walker do seu avental. Porque, de acordo com estas notas, Sr. Harrison, o senhor cobra 40% de juros por mês a famílias que mal conseguem alimentar-se. Quando não conseguem pagar, sugere que entreguem os seus filhos para trabalhar nas suas propriedades. O xerife franziu a testa. Que notas são essas, Richard Walker? Documentou meticulosamente 5 anos de extorsão. Xerife, nomes, datas, valores, testemunhas. Clara abriu o caderno numa página específica. Por exemplo, a família Johnson, um empréstimo de $20 em janeiro, que se tornou 150 em junho. Quando não puderam pagar, Harrison sugeriu que a sua filha de 12 anos ajudasse na sua casa para pagar a dívida. Isso é mentira, gaguejou Harrison, mas o suor começava a escorrer da sua testa. Um homem morto não pode. Oh, mas ele pode, interrompeu Clara, tirando uma segunda prova.
especialmente quando esse homem teve o cuidado de fazer cópias de tudo e enviá-las a pessoas em quem confiava antes de morrer. Ela entregou um envelope selado ao xerife. Esta carta chegou ontem de Atlanta entregue por um advogado que representa várias famílias que estão a preparar uma ação coletiva contra o Sr. Harrison. Parece que Richard não foi o único a documentar esses negócios. O rosto de Harrison ficou branco como um lençol. Você? Como você? Como eu? O quê? Como eu descobri que você assassinou o meu marido? Clara deixou as palavras pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Porque foi isso que fez, não foi? Richard estava prestes a expor o seu esquema, então. Envenenou-o e fingiu que ele morreu de febre. Essa é uma acusação muito grave, senhora, disse o xerife. Mas a sua voz tinha perdido toda a confiança anterior. Clara sorriu friamente. Claro que é. Foi por isso que contratei o Dr. Benjamin Hayes, o médico legista de Atlanta, para exumar o corpo de Richard e realizar uma análise adequada. Os resultados chegaram esta manhã. Ela tirou um terceiro documento do avental. E Harrison recuou como se tivesse visto um fantasma. Arsênico. Xerife. O suficiente para matar um homem em 2 dias, mas não o suficiente para ser detetado por um médico local sem equipamento adequado. Está a mentir. Harrison explodiu completamente, perdendo a compostura. Não há análise, não tem dinheiro para contratar um médico legista para exumar um corpo para processar um assassino. Clara riu baixinho. Sr. Harrison, acha mesmo que uma mulher que possui 40 acres de terra na Geórgia não tem recursos ou conexões? O xerife agora estava examinando os documentos com horror crescente. Meu Deus, Harrison, se metade disso for verdade. Metade? Clara levantou a voz pela primeira vez. Xerife, quer saber quantas famílias perderam as suas casas por causa dos empréstimos fraudulentos deste homem? Quantas crianças foram forçadas a trabalhar para pagar dívidas que nunca existiram? Quantas mulheres foram ameaçadas quando tentaram protestar? Ela virou-se para Harrison, que agora tremia visivelmente, e disse: E tu, realmente achaste que podias fazer o mesmo comigo? Que eu seria apenas mais uma mulher negra vulnerável para explorar? Harrison tentou uma última tentativa desesperada. Xerife Morrison conhece-me há 15 anos. Não pode acreditar nisto. Isto em mim? Clara interrompeu-o com a voz agora afiada como uma faca. Nesta mulher negra que tem mais educação, mais recursos e mais inteligência do que alguma vez poderia imaginar. O xerife fechou lentamente o seu caderno. Tom Harrison está preso por suspeita de extorsão, possivelmente homicídio. E olhou para Clara tentando fugir. Mas os outros homens que tinha medo, com ele o seguraram pelos braços. Ela não pode fazer isso. Ela é apenas uma... Cuidado com o que você diz a seguir, disse Clara calmamente, mas com uma autoridade que silenciou todos os presentes, porque cada palavra racista que você dizer será usada contra você no tribunal, enquanto Harrison era algemado. Clara ajoelhou-se perante as crianças que tinham assistido a tudo da varanda. Vocês viram isso, meus filhos? Vocês viram como a justiça funciona quando se tem preparação, provas e coragem? Samuel acenou com a cabeça, os olhos brilhando de admiração. Você sabia desde o início que ele era perigoso. Eu o suspeitava, admitiu Clara. É por isso que me preparei, porque homens como Harrison contam com a nossa passividade, a nossa falta de recursos, o nosso medo, mas ele cometeu um erro fatal. Que erro? Perguntou uma das meninas. Clara ficou observando Harrison ser levado para a viatura da prisão. Ele subestimou uma mulher que enfrentou homens piores e saiu vitoriosa. Quando as crianças voltaram para dentro, para preparar o almoço, o xerife aproximou-se de Clara. Senhora Mayfield, tenho que perguntar como conseguiu todos aqueles documentos tão rapidamente? Clara sorriu misteriosamente. Xerife, quando uma mulher negra sobrevive sozinha durante a reconstrução e constrói uma fazenda próspera, ela aprende que a melhor defesa é estar sempre 3 passos à frente dos homens que querem destruí-la. Ela virou-se para entrar, mas parou na porta. E só para esclarecer as coisas não precisei inventar nenhuma prova contra Harrison.
Homens como ele sempre deixam um rastro claro de destruição atrás de si. Basta saber onde procurar. O que o xerife não sabia era que Clara tinha descoberto outra coisa nos papéis de Richard Walker, algo que tornaria a queda de Harrison ainda mais devastadora e garantir que nenhuma família da região fosse explorada novamente, e quando toda a verdade veio à tona no julgamento, seria Clara quem teria a palavra final sobre o destino do homem que tentou destruir a sua nova família. Mas antes disso, ela teve que tomar uma decisão que mudaria não apenas a sua vida e a dos seus filhos, mas toda a estrutura de poder daquela pequena cidade no oeste americano. 3 meses depois, o julgamento de Tom Harrison tornou-se o evento mais comentado da região. O tribunal estava lotado de pessoas que viajaram das cidades vizinhas para testemunhar a queda do homem, que aterrorizou famílias inteiras com os seus esquemas durante anos. Clara entrou no tribunal vestindo um elegante vestido azul marinho acompanhada pelos seus 7 filhos perfeitamente arrumados. Eles não eram mais as crianças magras e assustadas que Harrison tinha tentado explorar. Eram jovens confiantes e bem alimentados que olhavam para o homem algemado, com a serenidade de alguém que tinha vencido uma guerra. O júri considera o réu culpado de extorsão, usura, falsificação de documentos e homicídio qualificado, anunciou o juiz. Pena de 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Harrison desabou na cadeira, um homem completamente destruído. A sua loja tinha sido confiscada, os seus bens leiloados para indemnizar as vítimas e a sua reputação estava arruinada para sempre. Ninguém na região lhe compraria um prego mesmo que ele saísse da prisão. Mas a verdadeira vingança de Clara não estava na prisão de Harrison. Estava no que ela tinha construído com o dinheiro da indemnização, a escola Clara Mayfield Walker, para órfãos e Ney. A placa de bronze brilhava ao sol da tarde. Em apenas 6 meses, Clara transformou a sua pequena casa numa instituição que acolhia 30 crianças, oferecendo-lhes educação gratuita, alimentação e cuidados médicos. Samuel, agora com 11 anos, ensinava matemática às crianças mais novas e Ruth, de 9 anos, coordenava a biblioteca que Clara criara, com doações de todo o país. A história de uma mulher negra que, sozinha, enfrentara um esquema de corrupção espalhou-se pelos jornais nacionais, atraindo o apoio de pessoas influentes. Mamã Clara disse Samuel, usando o nome que todas as crianças da escola tinham adotado. Chegou uma carta do governador. Ele quer um pedaço de terra árida, sabes? Samuel Harrison pensava que podia destruir-nos porque éramos vulneráveis. Ele nunca imaginou que a nossa vulnerabilidade seria a nossa força. A transformação não parou por aí. Clara usou sua fama recém-adquirida para pressionar por mudanças. Nas leis que protegiam famílias pobres de agiotas, ela testemunhou perante o Congresso, escreveu artigos de jornal e se tornou uma das vozes mais respeitadas na luta pelos direitos dos desfavorecidos. O Dr. Benjamin Hayes, o médico legista, que ajudou, no caso visitava a escola regularmente. Clara, ele disse durante uma de suas visitas, você percebe que mudaste completamente a forma como os casos de extorsão são investigados neste estado? Mudei porque tive de mudar, respondeu ela. Mas principalmente porque tive a sorte de ter um marido que, mesmo moribundo, me deixou as ferramentas certas para lutar. 2 anos após a prisão de Harrison, Clara recebeu uma carta inesperada. Era dele, da prisão, a pedir perdão. Eu não sabia quem tu eras, escreveu ele. Se soubesse, nunca teria. Clara mostrou a carta às crianças durante o jantar. Olhem, para isto, crianças. Ele diz que não sabia quem eu era. Mas a verdade é que ele sabia exatamente quem eu era. Uma mulher negra sozinha, com 7 filhos. E foi exatamente isso que o fez pensar que podia destruir-nos. Leu Samuel em voz alta. Ele está a pedir perdão, mãe, e eu perdoo-o, disse Clara baixinho. Mas perdão não significa esquecer. Significa usar a nossa dor para construir algo maior. A escola Clara Mayfield Walker tornou-se um modelo nacional. Políticos, educadores e ativistas visitavam regularmente para entender como uma mulher transformou
Uma tragédia pessoal numa revolução social. Na primeira cerimônia de formatura, Clara foi convidada a falar. Há 3 anos, ela disse com a voz ecoando pelo auditório lotado, um homem tentou destruir-nos porque acreditava que éramos fracos. Ele estava errado. Não éramos fracos. Éramos sementes à espera da tempestade certa para crescer. A diferença entre ser uma vítima e ser um vencedor, continuou ela, não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Harrison tentou usar-nos como um trampolim. Em vez disso, usamos a sua maldade como base para construir algo que ele nunca poderia destruir. Harrison morreu na prisão, 7 anos depois, sozinho e esquecido. Clara soube da notícia por telegrama, mas não sentiu alegria nem tristeza. Ela sentiu apenas gratidão por ter tido a oportunidade de provar que a verdadeira vingança não é destruir aqueles que nos magoam, reconstruir algo tão grandioso que as suas más ações se tornam irrelevantes. Hoje é a escola que começou com 7 crianças. Órfãs educa, mais de 200 alunos por ano. Samuel formou-se em Direito e tornou-se o advogado oficial da instituição. Oficial da instituição. Ruth especializou-se em educação e assumiu o cargo de diretora. Todas as 7 crianças originais cresceram, prosperaram e dedicaram as suas vidas a continuar o legado que Clara havia começado. Sabem o que me deixa mais orgulhosa? Disse Clara durante a sua festa de 60 anos, rodeada por dezenas das crianças que criou ao longo dos anos. Não é o facto de termos derrotado Harrison. É o facto de termos transformado o mal dele em bem, o ódio dele em amor, a destruição dele em criação. A lição que Clara Mayfield Walker deixou ao mundo é simples, mas poderosa. A melhor vingança não é destruir os seus inimigos. É construir algo tão grandioso que eles se tornam uma nota de rodapé na história do seu sucesso.